amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular! Do Alasca pro Brasil e pro mundo, rapaz! Tava visitando os condomínios lá no Alasca pra pegar lá, aqueles condomínios lá dos como é que é o povo que mora no Alasca? Lá no... Nos iglus? É, eu tava lá, tem uns condomínios horizontais, tava lá pra ver se eu pegava um condomínio lá, mandando a proposta. Mas vamos que vamos, mais um programa maravilhoso, recebendo essas referências do universo condominial, ela, nossa doutora, o Silas é fã dela, doutora Priscila! Tudo bem, doutora? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Mais um programa pra gente discutir direito condominial, discutir condomínio, discutir engenharia. As tretas do condomínio. Aspectos administrativos, jurídicos de engenharia aqui. 10 anos e todo dia eu vejo coisa nova. É interessante pra caramba. E vamos que vamos, ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. Ele é antes e depois. Ele abriu o mar do conhecimento da engenharia condominial do Brasil e do mundo, meu amigo Diógenes! E aí, Thiagão, beleza? Fala, pessoal aí do canal, bacana. Ó, vamos deixar suas perguntas aí, vamos seguir o @condominial engenharia. Muita gratidão de estar aqui. E hoje o bicho vai pegar, porque eu sei que você só tem treta ali. Quando ele abre o programa dizendo 10 anos e cada dia tem coisa nova, aguarde que terá. E vou anunciar para vocês também, a gente vai começar com as lives novamente. A doutora Priscila vai estar comigo lá ao vivo. A gente faz live todas as terças-feiras ou todas as quartas-feiras, depende do seu like aí, dos seus comentários, beleza? Vamos lá, Thiagão? Vamos que vamos! Eu quero mandar um abraço para os nossos apoiadores. Vamos lá, então, nossos apoiadores. Vamos lá, Silas, bota aqui, ó. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Mandar um abraço ao amigo Marcelo e toda a equipe do Cicobi DF1000. Esse banco que sempre apoia aí os eventos de condomínio, a parte de conhecimento e tem uma estrutura para atender você, amigão síndico, lá aqui em Taguatinga Centro, né? E em Goiânia também tem a agência Cicobi DF1000. Se é de Goiânia, já cola com o Cicobi DF1000, que é uma agência especializada em condomínio, ó. Cicobi DF1000, ó. Agora vamos lá, DC Condominial, bota aqui, ó. Pessoal, essa aqui é a maior garantidora do Brasil. Mais de 1.000 condomínios garantidos. 30 anos. Ela conhece do mercado de condomínios e vem ajudando o síndico há 30 anos ter mais tranquilidade no fluxo financeiro, evitando inadimplência para o seu condomínio. Ó, DSC Condominial. Essa aqui eu garanto é fera pra caramba. E vamos que vamos então agora. Ó. Cadê a Gabriela? Manda um abraço pra minha Gabriela. Aqui, ó. Bota aqui, Silas. Ó, Facilite. Essa é referência em Brasília, uma das maiores administradoras de condomínio de Brasília, tá no mercado, tem estrutura para ajudar você, amigão síndico, a desenvolver o dia a dia do seu condomínio. Então não esqueça, ó, Facilite, amiga Gabriela, manda um real para ela lá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Facilite, Facilite, administrador de condomínio. E vamos falar agora aqui de seguro. Coloca em cima da tela aí, ó. Minha amiga Lisiane, da Atual Forte Controle de Seguros. Gente, seguro é algo importantíssimo. E sempre recomendo aqui, ao contratar o seguro, chama o seu corretor de seguro para tomar um cafezinho, para ele ver. Seguro é uma coisa muito específica. Não existe copia e cola, não. E toma cuidado, você faz uma coisa ruim. Essa semana aqui, ó, a Águas Claras pegou fogo no condomínio e não tinha RC lá pros carros, não. Então vai ser um problema danado, porque o seguro não tem essa cobertura. Então, procura a Lisiane aqui, mais de 20 anos de mercado na área de seguros. Lembrando que se depois terminou o programa, primeira coisa, vai fazer o seguinte, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilha para outro síndico também. Posteriormente ao programa, você vai lá, tem um seguro condominial, uma playlist falando só sobre seguro condominial para entregar para você conteúdo de alta qualidade. E vamos também com essa aqui também é fera, ó. Newline, essa aqui é referência de portaria remota no Brasil, cara. Essa aqui é fera demais. Sempre tá aqui, já tem vários condomínios também aqui em Brasília, aqui, sempre crescendo, ajudando o síndico aí a reduzir o custo dessa questão de operações, né, no dia a dia do condomínio. E digo para vocês aqui, ó, o Ivan da Newline, essa aqui é fera demais. E vamos que vamos, fala quem? Minha amiga Carol da Vitalis, empresa de conservação. Cara, amigão síndico, eu sou síndico, sei como é que é o dia a dia, né? Quando você tem um condomínio limpinho, tranquilo, bem organizado, é menos transtorno para nós que somos síndicos, né? Então eu digo para você, a Vitalis, a minha amiga Carol, tem mais de 10 anos de mercado,
sabe entregar, sabe a demanda do síndico e vem aí com uma pegada muito bacana de qualidade pro dia a dia da limpeza do condomínio. Então, ó, Vitalis, amiga Carol, né? E vamos que vamos, deixa o Jorge falar, né? BSB Engenharia, fala aí, Jorge! BSB Engenharia Condominial. Para você tem de tudo que você precisa no condomínio, desde lives, treinamentos, aulas, curso certificado pelo Ministério da Educação, o único curso do Brasil que te habilita em gestão de patrimônio. Você tá tão completo, Thiago, que a gente tem aula de direito sobre sucessão familiar nos condomínios. Sabe aquele condomínio que fica no inventário, 1 ano, 2 anos? Você sabia que o síndico pode acionar o inventário para direcionar a quem é o responsável à cobrança dos condomínios? Pois é, são coisas assim que a gente ensina em profundidade. Eu, doutora Priscila, entre outros profissionais da área especializados até sobre violência doméstica, você tem protocolos jurídicos que protegem a sua gestão. Entra aí, @Condominial Engenharia, clica na jornada do síndico, você digita assim, ó, a jornada do síndico, chega o link para você fazer 4 aulas gratuitas com direito a certificado. Enquanto você lá, tem muito mais. Bom demais, eu quero falar também do evento, dia 16 de agosto, o dia de nós síndicas se reunir no Síndico Expo. Cara, é um evento maravilhoso, é um evento que roda o Brasil todo. Em agosto chega aqui em Brasília para entregar conteúdo, excelência, compartilhamento e vamos nos unir. Então convido você, no rodapé do vídeo tem a inscrição aí. Vou deixar minha amiga Ana Paula falar, ela que é idealizadora desse evento, que é um evento que vem aí cada dia, cada ano que passa, crescendo mais em qualidade, em emoção, em acolhimento. E para você, amiga síndica, minha amiga síndica. E vamos lá, fala aí, Ana Paula, sobre o evento. Síndicos de Brasília. Nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no Ipca Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no Ipca Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que no rodapé do vídeo tem a inscrição do Simpla. Se inscreva, garante sua vaga, são vagas limitadas. Vai ser um dia de muito aprendizado e acolhimento. Síndico Expo 2025. Conto com você lá. Eu estarei lá, você estará lá e nós vamos lá. Doutor também vai estar lá. Doutor é síndica também. Então vamos se unir ali para poder fazer um dia maravilhoso. E vamos então para o nosso plantão Tira Dúvida. Hoje tá tranquilo, que as tretas estão um pouquinho, meu amigo Silas. Vamos que vamos então. Lembrando para nossa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta do amigo Maurício. Preparado, doutora? Vambora, Thiago. Pronta, né? Tô pronta, sempre. Então vamos lá, o título é Quórum para mudança de convenção e para mudar o regimento interno. Ela fala, o Maurício fala, né? A convenção e o regimento interno são bem antigos. Gostaria de saber o quórum para modificá-los, se importa o número total de condôminos ou número de condôminos presentes na Assembleia, convocada para essa finalidade de alterar. E aí, doutora, como é que é? Vamos por partes, né? Primeira convenção, depois regimento interno. Vamos contextualizar, né? De acordo com a legislação, o quórum para alteração de convenções, ele é de 2/3, ele é prescrito no Código Civil. Então, você precisa de 2/3 dos condôminos para poder aprovar o instrumento, para ele começar a ter validade no ambiente do condomínio. Dentro do Código Civil, existe a previsão que regimentos internos eu posso aprovar com 50% mais um, né? Não tem um quórum específico. Porém, existem convenções antigas que elas colocam um quórum mais alto. Por exemplo, às vezes elas equiparam o quórum do regimento interno com o quórum da convenção em si. E isso não tem nenhuma ilegalidade, mas tem que ter a atenção de verificar se dentro da sua convenção já existente, ela fixa um quórum diferente daquele do Código Civil para a alteração do regimento interno. E aí a nossa orientação é que a gente obedeça esse quórum específico da convenção para poder fazer a alteração do regimento interno do empreendimento. Nesse caso também, doutor, pode utilizar o Código Civil como base para a mudança?
Pode utilizar, não tem, é omisso, não fala sobre quórum para alteração do regimento interno, não fala, diante da omissão dentro da convenção, nós utilizamos como regra padrão o Código Civil mesmo. E aí é tomar as cautelas, tomar o cuidado de, ao convocar a Assembleia, conferir quem vai estar presente, se aquelas pessoas que vão assinar aquela aprovação da convenção, elas de fato são as proprietárias dos imóveis, porque senão às vezes chega lá, eu sou casada com o Diógenes, aí o imóvel está no nome do Diógenes, mas quem foi para a Assembleia fui eu, e eu que meti a caneta lá e assinei meu nome. E aí, quando chegar lá no cartório, o que acontece? O cartório volta, cai em exigência, volta, por quê? Porque a unidade está só no nome dele, então ele que teria legitimidade para assinar. Exatamente. Eu poderia até assinar na condição de procuradora, então teria que ter anexado a minha procuração para que o voto dele não seja desconsiderado no cartório. O cartório ele é muito legalista, ele é muito detalhista. Se a gente não presta atenção nos detalhes de forma prévia, a gente fica aí com uma convenção nadando igual aparece lá no escritório. Às vezes aparece, a gente herda algumas coisas, né, de outros escritórios de advocacia, né, que vem lá um ano e meio e não consegue registrar, vai e vem, porque não tomam as cautelas de forma prévia. Então, pensar bem como você vai fazer, não só o instrumento, mas qual procedimento a ser adotado, quais são as cautelas para a gente otimizar e minimizar a possibilidade de erro, vai otimizar o nosso tempo de registro dessa convenção. Vai andar mais rápido para o condomínio e vai exigir menos do síndico. Por quê? Porque vão ter menos requisitos que precisam ser cumpridos de forma adicional. Isso é importante, né? Porque também pode algum morador questionar a justiça, né? E pode ter um entrave, né? Algo que foi aprovado não vai ter nenhum valor, né? É sempre importante ter essa preocupação no rito, né? E dependendo de como está ambientado ali o condomínio que você mora, às vezes os nervos estão muito à flor da pele, às vezes tem um descontentamento de alguns condomínios com a administração, e às vezes as pessoas elas não deixam de lado, né, essa rivalidade e focam no condomínio, e às vezes pegam um detalhe ali, um vacilo que o síndico dá, um vacilo que a administradora cometeu para poder se valer disso, para poder desprestigiar todo o movimento. Acaba tendo muito problema. Então, eu sempre bato na tecla. Síndico é 2 passos à frente sempre. O que eu preciso? Eu quero alterar a convenção do condomínio. Entendo que isso é uma necessidade. Para o cotidiano, o que está previsionado não está bom. Eu não estou conseguindo fazer a administração do condomínio de forma assertiva. Não está previsto algumas condutas que eu acho que tem que ser previstas. Algumas coisas estão obsoletas, a gente precisa atualizar. Então, pensei, é uma necessidade, eu vou levar isso para a Assembleia, eu vou conclamar os condôminos que eles vistam a cabinza junto comigo, cria uma comissão de revisão da convenção, contrata um jurídico para assessorar, para você não criar um instrumento que já vai nascer morto, com coisas previstas que são ilegais, porque às vezes as pessoas, quando elas vão para a esfera condominial, elas acham que elas podem prever tudo na convenção. Acho que é o achismo, né? E não é. E o direito é dinâmico, né? O direito é dinâmico, a edificação, vai saber dessa, hein? A edificação ela é dinâmica, ela tem que atender os anseios atuais da comunidade, da sociedade, né? A gente vê muito processo contra condomínios, às vezes, porque o gestor não está preparado ali para levar isso à mesa. E eu costumo ensinar para os alunos que o maior poder que o síndico tem é a palavra. Ele é o executivo, né, no microsistema jurídico, etc., mas se ele não comunicar as intenções, os porquês, se ele não tiver atualizado, como, por exemplo, a NBR 16280, que obriga você a ter o plano de gestão de obras, ele não consegue levar isso para o regimento interno, para a convenção. E ele vai estar sempre tendo que dar explicação o tempo todo, condômino querendo botar nicho na parede que é de frente para a fachada, querendo fazer obra de qualquer jeito. A gente passa muita dificuldade disso, porque às vezes o síndico ele não comunica isso. E ele não comunica por quê? Porque muitas vezes está desatualizado, porque muitas vezes o direito mudou tanto, e aí surgiram tantas obrigações, como, vamos dar um exemplo aqui, a adaptação de acessibilidade. Você tem que prever lá na convenção, não tem. Mas sempre que tiver uma adaptação geral de lei de acessibilidade, o condomínio tem que prever essa manutenção. Plano de manutenção a gente que insere dentro disso aí. Mas sabe que eu acho assim, que o síndico também tem que aprender uma coisa, amigão síndico. Se for coisa de engenharia, pede o engenheiro para explicar. Se for uma coisa de direito, pede o advogado para explicar. Se tem mais
conhecimento de causa e até assim, autoridade para isso. Eu acho que às vezes o síndico peca nesse sentido. Peca. Por mais que eu conheça, por exemplo, uma coisa é eu falar, uma coisa é o engenheiro falar. E tem uma autoridade maior, igual tem coisa específica que você vai saber como você pode engenharia. Tem coisa no meu caso que eu faço no meu dia a dia. Se é uma questão específica de engenharia, eu levo o engenheiro. Se for uma questão específica de seguro, porque aquele especialista está preparado para qualquer questionamento. Por mais que a gente se prepare, aquela pessoa domina mais o conteúdo por estar no dia a dia. Essa é a profissão você dela. Você pode né? registrar o plano de manutenção na sua convenção, obrigações do síndico. Tem condomínio que quer que o síndico faça tudo sozinho, mas o regimento é tão anterior, né? A convenção é tão anterior, ou o estatuto, para quem não é o condomínio que é registrado pela associação, né? Ele não tem as obrigações. E o que seu síndico tem que fazer? Ele é o administrador, ele é o gestor. É tudo que ele põe na mesa, a Assembleia vota contra. Quando você atualiza o regimento interno, a convenção, você pode colocar parâmetros para seguir a legalidade. Isso gera uma proteção para você que é síndico, porque você tem obrigações a seguir. Quando você fica muito tempo, por exemplo, 10 anos sem atualizar uma convenção, 15 anos, 20 anos, você está submetido às variações de achismo, né? Todo mundo tem uma opção, tem um comentário, etc. Você não tem uma forma do condomínio ser administrado. E ele deveria ser administrado pela convenção, Código Civil e Regimento Interno. Então essa questão de achismo, questões de vagas, muita gente ainda com essa cotação por tamanho da área, né? Fração ideal, que às vezes é muito desleal, às vezes a construtora implantou isso lá atrás. Eu tenho um caso aqui, que o pessoal tem um condomínio aqui em Brasília, que a construtora ficou com as lojas. Né? Adivinha quanto é o condomínio do apartamento e quanto é o das lojas? É 10 por 1. Um apartamento paga R$380 taxa de condomínio, porque é fração ideal, e a loja, que é grandona, como foi colocado da convenção, paga R$30 por loja. Não é nem por metro, é por loja. Então isso vai gerar um peso muito maior, porque a loja, além de ser um estabelecimento comercial, né, ela tem um plano de manutenção acelerado. Quais padrões de lojas incidem no seu condomínio? Qual tipo de serviço está conforme o seu plano diretor? Pode fazer salgado, pode ter fritadeira, pode ter barulho, segue a lei de vizinhança, né? Tem lá os 55 decibéis que a gente está falando aqui, que é o problema cotidiano que você tem aí. E você tem um instrumento, igual o doutor falou aqui, que atualiza você no direito. Às vezes lá atrás, 15 anos atrás, a pessoa não pensou em todos esses detalhes. E hoje mudou muito. Porque a pessoa talvez nem existia. Né? E agora você tem como atualizar. Quando você pega um empreendimento que ele vem de uma incorporadora, nada contra as incorporadoras, mas a maioria dos instrumentos, eles não são realizados por pessoas que têm a vivência da área condominial. Exatamente. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma convenção para as incorporadoras, a convenção ela sai com outro viés. Por quê? Porque eu sei o que é o impacto aqui na prática, entendeu? Mas é perfeito? Perfil, né? Não é perfeito, mas otimiza muito a vida do síndico do que quando facilita a gestão, né? Cola, né? Então, assim, você, como síndico, o ideal é fazer o que você está falando. Conversa com o seu engenheiro, conversa com o seu advogado, até para você entender aquilo que é viável ou não colocar dentro da sua convenção. Só que você vai ter uma decisão, não vai ser uma decisão aleatória, vai ser uma decisão de olhos abertos, sem vendas. Sem vendas, transparente. Né? Sabendo do reflexo de não colocar ou colocar determinada coisa dentro da sua convenção, se isso aqui vai para o regimento interno, se é uma norma que eu preciso de uma alteração mais dinâmica, eu coloco ela no regimento interno. Por quê? Regimento interno, a maioria das vezes tem uma maior mobilidade para poder fazer a alteração. Né? A convenção não, a convenção é um instrumento mais rígido, ele tem um protocolo mais assertivo. Então eu vou colocar naquela convenção coisas que provavelmente não devem mudar de acordo com a evolução dos anos. São coisas que são próprias do empreendimento, que são coisas mais duras. Então, você entender essa dinâmica vai te facilitar para fazer um instrumento que seja mais fácil depois de você trabalhar e até de você deixar um legado naquele condomínio. Vamos dar uma legislação para eles aqui, que nem é tão recente, que é a lei da Botkiss, né, de 2017, que é uma lei federal que dá suporte para você inserir na sua convenção, seguir ali o padrão de inspeções prediais. Por quê? Como você atualiza o seu plano de manutenção sem ter a sua obrigação em convenção? Você tem que estar fazendo assembleia, convencendo as pessoas, pedindo voto, explicando por quê. Eu canso de tirar síndicos dessas dificuldades. Ele aprende a responsabilidade civil e ele não tem ferramenta para poder ter verba de contratar. Ele fica dependendo. Em vez dele fazer 3 orçamentos, ele contrata ou não contrata. Vai dar certo ou não vai. E se a assembleia não quer, não faz. Eu estou agora com a síndica Bruna, que assumiu um condomínio aqui em Brasília, e ela me ligou desesperada, falou: professor, o que eu faço? O telhado está chegando a chuva, o pessoal não quer contratar, quer só fazer limpeza, não tem condições, ali o combate a incêndio está atrasado.
Eu falei, Bruno, você tem que fazer uma inspeção predial, usa a lei federal aí, 13.425, explica para o pessoal em assembleia, pede um parecer jurídico e vai para cima fazer o seu lado de inspeção, porque a responsabilidade é sua. Então, se uma convenção é atualizada por alguém do meio, da área, um profissional que entende a necessidade de trazer o técnico e o jurídico junto, ele consegue ter essas ferramentas para ele seguir um protocolo. Olha, cada 5 anos você pode inserir na sua convenção, ou até no regimento interno, uma inspeção predial conforme a lei 13.425. E aí você tem uma inspeção predial, um plano de manutenção, e durante 5 anos aquela administração vai caminhar com consciência do que tem que ser feito. Não precisa fazer emergência, mas precisa atualizar sua cabeça por aí. E tem outros artifícios também que o síndico ele pode utilizar quando ele está numa cilada dessa de ter que fazer uma coisa, a Assembleia não aprova, Sim. tem que ratificar, tem que levar para a Assembleia, pedir para registrar em ata, as informações elas têm que ficar muito claras, porque também não é justo com o síndico que ele cumpra, né, com os reflexos de uma decisão colegiada. Ele levou para a Assembleia não quis aprovar, entende que aquilo ali não é pertinente, registra em ata, na hora que der o BO, não vai poder dele, né? Colocar isso na conta do síndico. Por quê? Porque foi claro. Agora tem que saber colocar, tem que levar a informação de forma clara aos moradores, para que eles possam também se autodeterminar. E justificado, né? Fundamentado. Se tiver uma omissão de informação, uma situação nebulosa, não aprova. A Assembleia não aprova. A gente é síndico, a gente sabe disso. Meu avô já falava, uma andorinha só não faz verão, amigo síndico. Utiliza a sua equipe, que ele não é indireto, é uma equipe, a assessoria jurídica, o direito, o seguro, a administradora. Vamos começar a utilizar essas ferramentas a favor da comunidade, nem a seu favor, a favor da comunidade. Se a comunidade está mais harmônica, vai ser melhor para você. Então, Maurício, fica a dica aí. Vamos para a próxima pergunta, importantíssima também, da amiga Carmelita. Gostei desse nome, Carmelita. Faz igual a Carmelita, manda sua pergunta para o internetcondominial@gmail.com. O título é Aumento de Taxa Ordinária. Na Assembleia Geral Ordinária, o síndico não aumentou a taxa condominial, alegando não precisar, baseando-se na previsão orçamentária feita. Ele pode convocar uma Assembleia 6 meses depois, pedindo um aumento de 15% na taxa condominial? Eita. Doutora Priscila! Poder aí, pode. Se vai ser aprovado, aí, aí é outros 500. Se fica parecendo que foi uma má gestão dele também, uma falha na previsão orçamentária anterior, enfim, o que transparece ou não, a gente não pode ir nessa esfera do achismo. Mas que o gestor ele pode convocar uma assembleia a qualquer momento para fazer ajuste de contas em razão da necessidade da contratação de algo adicional, ou às vezes a assembleia dele aconteceu no momento, os contratos venceram e fez a atualização em outro momento. Naquela época não era esperado o aumento e posteriormente ele trouxe isso para a Assembleia. Então são várias variáveis que podem ter justificado essa ausência de necessidade dos 6 meses anteriores não ter sido feito o reajuste da cota e agora ser necessário. Agora, se vai aprovar ou não é uma decisão do síndico, é uma decisão da Assembleia. Aí já tem uma situação também que traz um pouco para o síndico, que é você estar atento ao que está previsto no seu ano aí sobre as situações, né? Eu vejo muita gente falar que a fachada é taxa extra o tempo todo, que eu não acho que não funciona assim. Para mim, nas perícias que eu faço, a fachada tem lá o seu programa de manutenção, a cada 3 anos, a cada 5 anos, etc. Você não tem razão para tornar emergencial algo que está previsto. E aí pode ser esse questionamento, né? Já estava previsto 6 meses atrás e agora vai ter uma outra alteração. E às vezes, muitas vezes, a gente vê essa questão do síndico querer se reeleger através de não aumentar a taxa extra. E aí eu falo para você não é responsável por pagar taxa, por pagar boleto. Você é responsável por gestão, de onde você entra até onde você sai. Então, pode configurar um erro de má administração, de negligência de alguma forma. Tem que ver direitinho. Tem que observar por que isso aconteceu. Deixa a sua resposta aí, pede para o nosso amigo aí. Tem que ter mais Quem detalhes. Quem foi que fez a pergunta, Thiago? Carmelita. Carmelita, comenta pra gente aí lá no Instagram. Por exemplo, tem um condomínio que por que aumentou essa taxa? Única, né? Então já teve variações muito altas que teve que chamar a Assembleia para poder alterar. Quando tem essas altas de governo, por exemplo, normal, né? A maioria dos contratos ele tem o ano de vencimento. A convenção coletiva de trabalho, que geralmente é o que mais impacta dentro do condomínio, né? Ela começa no ano seguinte. Às vezes a sua eleição, a sua GO de prestação de contas, previsão orçamentária e eleição foi em junho. E aí o aumento vem só em fevereiro, janeiro.
Pô, são 6 meses. Hoje eu não sei qual vai ser o reajuste como, para né, 2026. Exatamente. Eu não tenho como. Mas aí cabe aquela inteligência de deixar uma previsão de. Mas aí a gente perde, Diógenes, aí eu vou discordar de você, porque a gente perde a essência da natureza. A natureza da taxa ordinária é rateio de despesa para manutenção. Ela não tem intuito de acumulação de recurso. Então, como é que eu não sei quanto vai ser? Eu jogo mas não é sobre provisão, jogar uma provisão muito alta. Eu estou falando de deixar uma referência nessa que a previsão aprovou a previsão orçamentária de 6 meses anteriores, sabendo que pode ter um aumento na próxima daqui 6 meses, porque é protocolo. Então ele pode deixar na ata registrado que poderá haver há 6 meses, a depender do aumento que tiver da CLT, da convenção, dá para ele deixar provisionado. É disso que eu estou falando aqui. Eu gosto até de falar para os meus clientes, existe uma possibilidade, para os meus alunos, vai lá, chegou na sua assembleia, verificou que não tem a possibilidade, não tem a necessidade de aumento daquele momento, você vai virar para a Assembleia hoje, as nossas contas encontram-se saudáveis, os nossos contratos estão estancados. Exatamente. Hoje eu entendo que não há necessidade de reajuste de cota ordinária. Por quê? Porque eu ajustei a nossa previsão orçamentária para a gente tentar caminhar nos valores que a gente tem. Só que o quê? Se tiver algum acréscimo, eu vou convocar uma assembleia quando for necessário e a gente vai debater esse assunto. Pronto, transparência, 2 passos à frente. Ninguém vai dizer que o síndico que usou de má fé. Porque assim, vamos supor, você tem convenções que faz a previsão orçamentária em setembro, né? A grande maioria é começo do ano, após as convenções trabalhistas, por exemplo. Depende, e aí você tem que outubro, você teve um impacto agora, o Roberto, eu tenho vários AGOs agora. Você viu o que o deputado do DF fez agora? A lei sobre a portaria eletrônica. Proibindo condomínios com menos de 40 unidades, né? Pequenos, para tirar a portaria remota. Aí o que acontece? Você tira a portaria remota e vai ser obrigado a colocar, no tempo que a lei cedeu, nem fui estudar essa lei ainda, novamente os porteiros. A sua previsão vai mudar automaticamente. Isso é uma situação especial. Mas quando existe já uma previsão da convenção trabalhista e você tem uma série de funcionários ali que é sempre em janeiro, porque ela já tem esse calendário anual, e a sua previsão orçamentária é antecedente, cabe a você, na minha visão, de deixar uma previsão sobre esse tópico, pelo menos esse, que é um dos que mais pesa, você pode deixar, tem convenção trabalhista em janeiro, e caso haja necessidade, nós faremos um ajuste dessa taxa. Eu acho o seguinte, vou falar para você que mora em condomínio, tá na hora de você parar de ficar chorando. Taxa ordinária tem que você paga, meu filho. Você mora no condomínio, tem que pagar a despesa. Se teve, dá graças a Deus que não teve 6 meses de aumento, agora vai ter, ué. E é igual a doutora falou, o condomínio não tá ali para obter lucro, tá ali para pagar rateio das despesas. Às vezes as pessoas querem morar no condomínio, não quer pagar o cara para arrumar a piscina, não quer pagar a manutenção predial, não quer pagar ali o cara que faz a limpeza, não quer comprar, né, o instrumento de segurança para segurança, então fica difícil. Você não quer pagar nem o controle que você tá ligando lá o portão? Não quer pagar nem o rejunte que tem que fazer. Exatamente, então, assim, gente. Cara, a gente começar a entender. A gente começar aqui a entender que se você morasse numa casa, tem só despesa. Exatamente. Então, no condomínio, qual a diferença? Exatamente. Você rateia pra todo mundo, cara. Mas aí é consciência. Ali ninguém tá, vou ganhar dinheiro, não. Ali é pra pagar a despesa do condomínio, pra manter. E, Thiago, é um problema sistêmico, né? A gente que tá há muito tempo nessa área, a gente anda, vai, vários perfis de condomínios, portes, condições financeiras, e a gente, às vezes, sempre esbarra num denominador comum. Qual seja, vou sugar ao máximo, deixar a minha taxa mais osso possível, fazer o mínimo possível, e aí eu vou trabalhando no repressivo. Aí estourou uma bomba aqui, eu resolvo. Estourou outra, eu resolvo. Aí outra, nunca trabalha no preventivo. Nunca fala assim, olha, tá na data, de acordo com o engenheiro, tá na data de tirar esse rejunte aqui e refazer o rejunte dessa parede. Antes que caia essa Vamos fazer antes de fofar? É isso aí. Não, tá fofando, tá caindo, aí arranca tudo. Aí uma obra de 300 mil vira uma obra de 1 milhão. Exatamente. Eu tenho casos assim de obra de 600 mil virar obra de 1 milhão, justamente por a degradação. O pessoal precisa entender o seguinte: a manutenção vai vir de toda forma, cabe ao seu planejamento. Não tem jeito. Entendeu? Agora a grande questão. Ou pro bem ou pro mal. Que o Thiago fala, né? Eu entendo muito bem que as alterações mexem na sua renda, principalmente condomínio de mais baixa renda. Você tem condomínios que a renda média é de R$3.000, R$4.000 por mês. Uma taxa de condomínio que entra ali
emergencial de R$350, ela bate 10% de uma renda, 8% de uma renda familiar. Então, eu sou sempre a favor daquela frase que eu falo sempre aqui, né? A antecipação é uma força, a procrastinação é uma fraqueza. Você procrastinar com a previsão orçamentária dentro da linha de manutenção, onde no 1348 fala que o síndico é o zelador das áreas comuns do condomínio, ou seja, ele tem que manter conformidade, segurança e solidez. Essa previsão ele precisa fazer, são novos tempos. É a revolução dos condomínios, né? A revolução dos condomínios, como o Thiago fala, eu chamo da revolução dos síndicos, porque essa consciência, que é o denominador comum que você falou, ela não é só por classe social, ela está pelo se importar. E aí é difícil, você tem que se importar. Sabe por quê? Quando falta verba administrativa para uma inspeção, para uma consultoria, para uma análise da sua edificação, falta verba para você que é síndico sair dessa responsabilidade. Acaba caindo na sua conta de toda forma. Levar para a Assembleia, você leva, você transmite para a Assembleia, etc. Mas existe você como administrador, como autoridade, como alguém que dá direcionamento para o seu condomínio, que gera uma consciência, uma comunhão, né, dentro do edifício. E você usa a palavra para isso. Eu acho que sempre que essas alterações elas podem ser reduzidas a partir da estratégia de gerenciamento da edificação. E vamos que vamos! Agora, essa aqui é boa, cara, eu falo pra vocês, ó, gente. Essa é boa. 10 anos, quase 500 programas no geral aí, eu nunca vi nada igual. Olha, lá vem ele. Silene, fundo de reserva. Fundo de reserva. Se prepare, doutora. Rateio, quer ver? Tananana. O fundo de reserva deve ser devolvido ao proprietário em caso de venda do imóvel? Não. Ele passa a ser direito de quem compra, na minha visão, não é isso, doutora? Na realidade, ele passa a ser despesas um e bem receitas do condomínio. Exato. E aí, a partir do momento que você vende a sua propriedade, você está vendendo todos os direitos e todas as obrigações sobre o condomínio. Se fosse assim, a pessoa que e a dívida, a taxa extra. Então, peraí. Ó, tô vendendo imóvel que tem 1 milhão guardado aqui. Me dá a minha parte. Aí você pega e você vende um imóvel que tá com uma dívida tributária. Você não vai lá de pagar. 1,5 milhão. Tu vai pagar antes de sair? Peraí, a dívida hoje tá 1,5 milhão. Vou fazer o cálculo de acordo com a minha fração ideal, que eu tô vendendo minha unidade. Tá aqui, ó, deixa eu conseguir dar o pagamento aqui da minha dívida. Então, assim, a gente se diverte, a gente brinca, mas a informação é séria, né? Não pode. A pessoa fazer uma pergunta, velho. Vou deixar a dica pro pessoal. Vai que cola, né? Você que vai comprar um apartamento, presta atenção. Se você comprar um apartamento 30 dias antes da taxa extra que já foi instituída 60 dias antes de você comprar, você está comprando com a dívida. Se for R$1.000, você vai ter que pagar o condomínio mais os R$1.000 da taxa extra. Você não vai fugir. Agora, o fundo de reserva é a mesma coisa. O cara vai comprar, você tem que olhar o histórico. Vai lá no síndico e pergunta como é que está a previsão orçamentária do condomínio. Diógenes. Fundo de reserva é do patrimônio, cara. Eu acho muito interessante, porque a gente vê a evolução na parte imobiliária, né? Então, antigamente, a gente sempre fez esse acompanhamento de aquisições imobiliárias e tal, mas era uma prática que não era muito difundida, porque tem um corretor e aí eles entendem que o corretor e o advogado, quando entra numa transação imobiliária, eles vão fazer a mesma coisa. Mas não vão! As visões são totalmente distintas. Então, agora a gente é contratado por pessoas que estão fazendo aquisições imobiliárias para a gente poder fazer a checagem do condomínio. Quando o condomínio tem dívida... Real, né? Porque muita gente... Você faz parte passivo, né? Exatamente, porque tem muita gente que está fazendo aquisição imobiliária e ele não sabe o passivo que ele está levando na conta. Nem pergunta. Ele já compra cega e depois sai reclamando. Tem condomínio que tem passivos altíssimos. Dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, ausência de gestão. Às vezes uma obra que contratou 1 milhão, a empresa foi lá, deu calote, vai ter que refazer a obra, vai ter que fazer a obra e absorver o prejuízo que enfrentou. Tem danos estruturais, está prevista a recuperação, ele não sabe ainda. Pronto. Às vezes a empresa abandonou a obra na metade, o que era X virou Y, porque o trem ficou aberto, veio água, veio chuva, veio as intempéries. Então, assim... Tem que analisar o que você está comprando. Por quê? Porque isso impacta diretamente no valor venal do imóvel que você está adquirindo. Se ele tem muitas dívidas, o valor venal dele tem que cair um pouquinho para que haja uma compensação equilibrada daquela aquisição imobiliária. E tem muita gente que, né, brasileiro, tal, passa o melzinho e aí quer vender no valor e a pessoa está ganhando uma bela de uma dívida. Agora, um casamento eterno. Santa Casa no Rio de Janeiro teve isso aí agora. Você viu a reportagem Santa Casa? Várias pessoas compraram no Rio de Janeiro imóvel com a documentação da advogada que representava
vá à Santa Casa, através da cessão de direito, tomou posse de propriedade e a Santa Casa entrou com despejo. Pode pesquisar aí. Santa Casa entra com ação de despejo de mais ou menos 80 pessoas de uma vez para sair do imóvel. E assim, entendeu? gente, ó, outra coisa, você acha, eu não vou pagar condomínio, não vou perder o imóvel. Perde sim. Perde sim. Então, agora o condomínio que eu tô agora, tô como se tem uns 3 anos, foi leiloado essa semana o imóvel. Demorou, mas chegou lá. Então, assim, se você não pagar, você vai perder seu imóvel, tá? E outra coisa, o pessoal fala assim, a dívida é do condomínio, tem uma blindagem aqui porque vai entrar o único apartamento que eu tenho. Não tem essa não. Chefe, tem não. Tem um você termo do jurídico, acorda, não tem? sai do pedestal, que é possível a penhora da sua unidade imobiliária na sua fração ideal correspondente à dívida do condomínio. Sim. Então eu pego lá, a dívida é de 100% do valor, são 100 unidades, eu vou lá e penhoro 1% da sua unidade, 1% da dele, 1%. E se você não pagar, eu posso até levar a sua unidade a leilão, dependendo do modo que essa penhora foi realizada. Eu fiz a perícia hoje sobre isso aí num residencial aqui que chama... esqueci. Entre Lagos. Entre Lagos aqui em Brasília, horizontais, condomínio penhorou, a questão do pessoal não estava conseguindo pagar a taxa, já tinha 2 anos. Penhorou, foi a leilão, a parte foi para o condomínio, o restante foi para as pessoas, e etc. Eu fui fazer a perícia porque, como o imóvel ficou abandonado, tinha sido muito mal construído, quem adquiriu queria fazer uma avaliação estrutural para saber o que ele poderia fazer, né? Que serviço eles fariam antes de começar a reforma para ter segurança técnica. Né? Mas é exatamente esse caso aí. O condomínio tinha mais de 50 mil de dívidas de condomínio, foi penhorado, teve que vender, vendeu, a pessoa adquiriu, foi até um coronel da aeronáutica, aposentado, adquiriu e pediu essa avaliação para poder fazer essa formatação. Eu sempre topo com esses casos porque a gente faz muita perícia, né, muita avaliação, e até o custo da obra ele preparou antes de fazer o lance. Porque no final, se vale 1.000, não, né? Se vale 1.000, você está pagando 900, tem uma dívida de mais 1.000, é 1.900. E aí, às vezes, você está comprando algo bom, você está comprando algo ruim. Condomínios com processo contra a construtora, às vezes o condomínio deixou de fazer as manutenções, está achando que vai ganhar, não tem dívida, ele vai perder, ele vai pagar sucumbência. Eu tenho um aqui que pagou 300 mil de sucumbência. No processo de 2 milhões, pagou 300 mil de sucumbência. Mas isso é importante, ó. E o direto foi orientado. Ó, eu vou lá no condomínio, cara, vamos botar na justiça. Falei, gente, não é bem assim, tem que ver o advogado, se há possibilidade de ganho, se não. Porque se perder, ruim, né? Se perder, paga. Sim, o Cid fez a consultoria comigo e eu falei para ele, ó, da forma como o senhor está fazendo, testando essas condições, provavelmente você vai perder a questão da fachada, porque o senhor não implantou nada de plano de manutenção. Dá tempo ainda, você tem 2 anos e meio. Ajusta. Né? Aí ele entrou, ele foi fazer a notificação, demorou, passou dos 3 anos, primeira coisa que a construtora fez foi, não teve manutenção, não tem responsável pela manutenção do condomínio, a gente não vai cobrir isso aqui. Aí o perito abriu perícia. O perito, a primeira pergunta do perito, apresentar toda a documentação de manutenção do prédio conforme o manual do proprietário, manual da administração. Não tinha. Eu falei para o síndico, você tem que fazer isso rápido, entrar com essas manutenções e em cima do erro, o pessoal acha que vício construtivo é muito simples, mas não é. Anota aí, vícios construtivos endógenos e exógenos. São falhas e anomalias. A origem do vício é o que te dá direito sobre garantia. Se o vício for exógeno, que é por falta de uso correto, de manutenção correta, você além de não ter o direito sobre aquele problema, você ainda vai pagar o advogado da outra parte, meu amigo. Você vai indenizar a outra parte por constrangimento, principalmente quando dá publicidade. Não, que e macula assim, o nome da empresa, né? Uma falha sua. Eu costumo dizer que os síndicos que estão recebendo empreendimentos novos são os síndicos que estão assumindo o maior problema da vida deles. Sem supervisão, sem recebimento. Por quê? É um erro originário. Porque às vezes os condôminos batem no peito e falam assim, o prédio está novo, a gente não precisa do engenheiro. O prédio está novo, a gente não precisa do advogado. É justamente aí que você precisa, meu amigo. Porque a gente vai tocar, tá tudo certo, tá tudo novinho, tá tudo bonitinho. Mas assim, não contrata. Aí o cara que é administrador, não é engenheiro, e mesmo se ele tivesse a formação acadêmica, ele não tá ali para isso, e ele tem que entender essa limitação, ele perde garantias no começo. Que a gente não consegue voltar. Algumas até a gente briga com manual, essas coisas, a gente abre discussões jurídicas sobre algumas coisas, mas tem coisas que são irreversíveis. Não fez, perdeu, senta e chora. Quer saber? Tem item do seu condomínio que só vale 90 dias, tem item que só
vale 6 meses, tem item que Por só vale isso- 1 ano, por isso que eu sempre tem item falo. que no próximo ano você não fez a manutenção, já é responsabilidade do condomínio. Aí vem aquela obra que não estava prevista de ser feita porque alguém deixou de fazer o planejamento que deveria. Eu recebi agora um prédio aqui no Noroeste, um dos bairros mais novos aqui de Brasília, mais verdes, né, mais inovadores de Brasília, e a gente identificou diversas falhas. Você quer um exemplo básico? Todas as placas de sinalização de combate a incêndio estão fora de do norma. padrão. Todas, absolutamente todas. Nenhuma placa deste condomínio de alto padrão a construtora entregou com a devida nomenclatura. A gente fez a cotação para o síndico colocar ela certificada, registrada no 3, 4 cartão do reais. bombeiro. Não, 3, 4 mil reais. Está dando 7 mil e pouco só de placa. Sem contar que... Sem instalação, né? Sem contar que você tem que colocar a mão de obras, Então, para botar só de a volta, placa, você né? tem que seguir passo a passo o projeto de combate a incêndio, tem que ser a placa certinha, Tem que ver a que ele tá altura aprovado. certinha, potencial das luminárias. Presta atenção, tem muita luminária Xing Ling que não cumpre a luminosidade básica. Aí está prevista uma a cada 15 metros ou uma por patamar de escada. Aí o cara vai e compra a mais barata que tem, a consultora entrega, o síndico vai lá, olha, beleza, não está faltando, mas ela é insuficiente. Chega o bombeiro para te fazer uma vistoria, você recebeu, sabe qual é o prazo da luminária? O seu item visual? 6 meses. Acabou. Acabou. Aí não pega. vai poder cobrar da construtora, Aí- porque você recebeu errado. Aí o que acontece? Vai todo mundo para a assembleia de implantação, todo mundo feliz que vai receber Ansioso o para receber o condomínio, apartamento. ansioso, cria uma comissão com pessoas muito bem intencionadas, mas muitas vezes Mal despreparadas. Falam assim, não vamos contratar engenheiro, não quer gasto desnecessário, não vamos contratar advogado, não quer gasto desnecessário, vamos a gente aqui se juntar e a gente recebe as áreas comuns. Você acha, com todo carinho, Thiago, que esse pessoal bem intencionado, eles vão ter essa visão técnica? Só quer entregar. Nada. Mano, só quer entregar. Bom, e aí você tem um problema que sai caro depois no Aí final. Por daqui isso que eu 6 falo, meses, ó. um ano, acha esse. Gente, bota a Entendeu? cabeça. Não é custo, é investimento. Vistoria de entrega é investimento. E outra coisa, até pra você saber orientar, o engenheiro vai te orientar. Isso aqui é tantos meses, isso aqui é tantos meses. Porque o que a construtora faz? Tá o livro aí. E Leia. foi por Fiz escrito. minha parte. Leia. Agora sim. uai. Quando a construtora entrega, porque ainda tem aqueles síndicos que não sabem nem quais são o material básico Que ele de tem que recebimento, que ele tem que receber o manual Eu tenho de uma lista lá no Instagram manutenção. com 19 itens que E você tem ele que não ter da recebe. construtora. E aí o cara não sabe, nunca fez implantação de condomínio, não Você sabe nem você qual quer é ver a um aqui que documentação aconteceu obrigatória. aqui em Águas Claras agora? O construtor entregou, e são várias torres lá, empreendimento muito grande, muito bacana, a maioria de funcionário público, classe alta, média alta, né? E o pessoal entregou a obra, o síndico assumiu pela construtora, não criou protocolo de obras. O que aconteceu? NBR 16280 não foi aplicada para liberar as reformas. No penúltimo andar, o cara faz uma alteração na parede, sem comunicar o síndico não estava atento, que ele deveria criar um protocolo desse, que é a obrigação dele, cortou uma parede, começou a dar uma trinca na unidade superior. A construtora vem e fala o seguinte: perdeu a garantia da torre, porque o sistema é alvenaria estrutural. Fala, mas onde é que está escrito isso? Está aqui, ó, manual do proprietário, manual de manutenção. Ninguém leu, ninguém entendeu, e está lá dizendo bem claro: seguir a NBR 16280 e antes de fazer a reforma, enviar um e-mail comunicando se a reforma pode ser feita ou não para a construtora. São 5 anos, meu amigo. Entra lá, @Condomínio Engenharia, digita Jornada do Síndico, que vai pegar materiais como esse. Detalhe pequeno, para poder trazer de volta a garantia, Tiagão, sabe o que a construtora fez? Eu assumo a garantia da torre novamente se a construtora fizer, sob a supervisão dela, do engenheiro dela, a reconstrução da parede da unidade. Se for outra empresa que fizer, não faça. A construtora jogou o preço lá em cima, fez a reforma e né? não deu a garantia da unidade, só deu da torre, porque entendeu que foi direito de terceiros, né, lesionados por erro de uns, outros estão pagando. Aí recuperou a garantia da torre, mas aquela unidade perdeu a garantia. Não tem mais. Doutora, interessante, nessa situação, quem tem que pagar a conta? O cara do apartamento, né? Sim, o cara pagou. Então lógico, bom, pagou. então. Show Pagou de bola! Pagou para a construtora refazer o que ele tinha acabado de receber. É mole.
Falta de consciência, meu amigo. Falta de consciência. Meu amigo, Podia professor ter Hélio Couto já economizado, né? falava. Podia ter gastado um pouquinho para Vou dar um economizar. exemplo para você. É poder. 73% de aumento nas ações de execução de garantia junto às construtoras entre 2023 e 2025. 73% de aumento nos tribunais, doutor. Direito imobiliário. Ah, mas eu acho Sim. que também tem muita Estatística entrega. do CNJ. Sim, sim. Então vamos lá, vamos seguir com o nosso programa. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe, deixa comentário. Isso ajuda bastante a gente entregar aí mais e mais conteúdos para você, amigo síndico, para você, amigo síndica, e para você que mora em condomínio. Conhecimento é poder. O cara pagou aquilo que já estava pronto. Vai pagar de novo, né? Liberta. Vamos que vamos então, ó. Próxima pergunta, amiga Camila também, isso que também é interessante. Camila fala o seguinte: o título é Reforma de piscina aprovada em Assembleia para ser vinil com teto de 35 mil. Agora o Conselho quer reforma. Ela fala, é possível isso? Fazer a reforma da piscina, porém de forma diversa da aprovada em Assembleia, era vinil com teto de 35 mil, querem azulejo com valor de 88 mil. E aí, doutora? Se a Assembleia deliberar que sim, Então tem que ter uma nova Assembleia, né? sim, exatamente. Com a nova Assembleia, verificar, justificar, levar para deliberação assemblear, entender por que da troca de componente, entendeu? Verificar qual que era o material que já tinha na piscina, se foi feita uma alteração do material da piscina. Se o vinil ele foi uma alteração ou se já recebeu como vinil, por quê? O que subsidiou? Análise técnica do engenheiro. Porque qual que é a economia, o que gera isso a médio, Tem a questão do longo peso prazo. também desses materiais, né, John? Depende da onde que fica, muda da, tudo, né? da De um como é que tempo se atrás fala, teve Jorge? uma que Da rompeu, né? carga, Foi em né? Fortaleza. A primeira coisa da piscina, quando você vai reformar, você tem que fazer uma análise de qual que é o sistema da piscina. Qual que é a estrutura da piscina? Vedação por blocos? Toda de concreto? Tem alguma patologia quando você tirou o revestimento anterior? Essa é a primeira parte. Uma piscina de vinil, bem cuidada pra caramba, ela vai durar aí do revestimento 8, 10 anos no máximo. Uma piscina no revestimento cerâmico, ela vai ter as suas manutenções feitas, cada 3 anos, as suas revisões, mas ela tem uma vida útil maior. Ela vai passar dos 15, 20 anos, depende. Você que tem piscinas aí com aquela pastilha menorzinha de quartzo, aquela piscina ela dura, parece uma eternidade. Quando tem a manutenção ideal, a supervisão, né, que você lava, que troca o rejunte, que cuida, ela dura muito mais do que o vinil. O vinil, quanto mais você lava, mais você desgasta. Mais você ainda tem a afina o possibilidade material. de corte, né? Dependendo do que De cai dentro da corte, piscina. uma unha mal cortada, uma tropeção que você der, um arranhado ali, ele pode macular. Se você drena ela para fazer limpeza, muitas vezes a pressão da água reduz, então ele força o desplacamento, né, do vinil. Então, obra de condomínio, os maiores erros que as pessoas cometem é a falta de planejamento. Tira do sovaco aqui. Eu acho que é isso, o fulano acha que é aquilo, a gente achou junto. Esse é o mais barato. E a gente se perde junto, né? E aí vai pelo mais barato e toma porrada. Olha, edificações, elas são feitas para ser administradas. Você é muito leigo se achar que colocaram no 1348 a obrigação de ter um síndico para zelar as áreas comuns, porque era só para o cara ficar mandando e pagando conta. Não, colocaram você lá para ser responsável pelo funcionamento daquela edificação com segurança. Quando a sua edificação é habilitada com a carta de habites, ela recebe licença do bombeiro, licença da defesa civil, aprovação do projeto, registro de memorial, e as pessoas querem um gestor exatamente para quê? Para que ele mantenha a conformidade técnica e legal. E para isso, foi o que eu estava falando da convenção. Você tem que atualizar periodicamente, no mínimo a cada 5 anos, para você manter o alinhamento da edificação. O síndico está lá como autoridade responsável por fazer isso bem feito. Parecer uma coisa simples, mas na minha visão, tecnicamente, parece uma falta de planejamento ideal. Entende? Mudou-se de ideia no meio do caminho. E um detalhe, às vezes contrata a obra e vai fazer o aditivo porque não fez planejamento. Aí é que eu estava falando para você, que muda uma taxa extra de R$400, vamos supor aí 35 mil, 35 unidades, R$1.000 para cada um. Vai passar para 80 mil, vai dar mais de 2 mil para cada um, né? Vai dar 2 mil e alguma coisa. Então esse planejamento ele é fundamental. Para minha amiga aí, tem que saber o porquê dessa justificativa, se a piscina
Vamos fazer uma pergunta para ela responder aqui para gente? Bora. Foi feita uma análise da piscina depois que retirou o revestimento? Qual que é o tipo de estrutura da sua piscina? Deixe seu comentário aí que a gente responde para você exatamente as vantagens, os prós e contras. E assim, né, doutora? A parte jurídica tem que seguir o que foi aprovado, né? E Tem ponto que final, seguir. né? Tem que seguir o que for Se aprovado. tiver alguma mais- mudança, tem que fazer uma nova assembleia, né? Tem que ser justificado. O ser humano ele é factível de erro. Lógico. Às vezes eu vou para uma assembleia e eu tô achando que eu tô sair com o negócio do sovaco, mas eu sou muito bem intencionado. E aí levo para a assembleia naquele momento, pessoal, eu acho que isso é viável, o custo ficou bom, vai ser o que a gente tem, a gente só vai substituir. Vamos gastar né? pouquinho. Vamos gastar pouco, vamos substituir que não tá legal, vamos aprovar desse jeito. A assembleia, beleza, síndico, valeu, vamos aprovar isso aí. Aí ele chega antes de contratar, ele fala assim, vai para um curso. Aí ele encontra o Pra Diógenes palestra. lá no curso. Aí o Diógenes ele tira a dúvida. Ó, Vem pra porque palestra. porque tem a gente que dá aula, Acontece, tem. isso O pessoal mesmo. levanta Lógico. a mão lá no Tem uma meio nova da aula, informação, né? Muda tudo, no né? meio da aula. Doutora, eu tô com uma situação assim, assim, assim dentro do meu condomínio. Você pode me dar uma luz? E às vezes a gente dá, entendeu? Essa luz lá Sim, e faz essa tem- orientação. Aí o cara repensa. Pô, será que não é? Será que não é melhor? Será que pensando a longo prazo, isso aqui não vai ser uma economia pro condomínio em vez de ser um gasto? E aí ele pondera, e aí ele entende que aquilo que ele aprovou não é mais uma melhor opção. Ele aprende. E aí Isso é ele bom. pode levar isso para a Assembleia e falar, Assembleia, olha, achei que era, mas eu pesquisei mais, me aprofundei, fiquei com a pulga atrás da orelha. Era para ter feito antes? Era o ideal que fizesse Isso antes. é difícil, hein? Tem que ter humildade. É. Eu falo Mas humildade você- não é você ficar usando roupa velha. Você saber que você aprendeu e que Pronto. estava enganado e você comunicar isso com clareza. E isso não E desabona. E tem um Ao contrário, negócio isso é do Não profissionalismo, condomínio. aí. desabona. O condomínio tem que parar de atacar o síndico porque ele disse que não deu certo e precisa fazer melhor. Pode ser o caso da piscina aqui. Pode ser que o síndico esteja de parabéns. É, o que Tirar você falou, desse eu 880. optaria pelo orçamento de... Tiago, da Pastilhas, cerâmica, né? é. Exato. Então, Eu- você tem que parar de atacar o síndico É. achando que ele tem que ter a bola mágica. Quando ele pede uma verba para fazer uma inspeção, um laudo, contratar uma fiscalização, um suporte técnico ou jurídico, você tem que entender, ele está administrando a sua edificação, o seu patrimônio. Você quer que o cara administra uma edificação com 80, 200, 300 apartamentos sozinho? não, e às Tá vezes o cara errado. não tem O cara aquela entra até em experiência do burnout. cotidiano. Exato. Ah, e talvez, igual você falou, não teve a informação. Ele é Deu um uma informação administrador. nova, Quantas muda vezes, a situação, né? Quantas vezes a gente vai para a Assembleia e às vezes o síndico não debate com a gente o edital antes. Ele manda o edital e fala assim, eu quero que o jurídico esteja lá. E a gente sempre chega antes para poder ter um bate-bola com o nosso cliente. Aí a gente chega lá com o síndico e conversa com o edital que ele publicou e não falou com a gente. Mas cara, esse ponto aqui, doutora, eu não tinha pensado nisso não. E agora? Agora já era. E agora? Nossa, mas pô, Você quer porque ver um assim, negócio? além da experiência jurídica, a gente tem Sabe o o quê? caminho, né? Cara, a gente é síndico. Você quer A ver um gente negócio do rala, a vinil? gente, né, Thiago? A Do gente vinil, toma né? porrada também. Vamos dar um exemplo aqui da moça sobre o vinil. Ó, o vinil é uma excelente opção para você ficar renovando. Se você tem um vazamento, você faz o remendo do vinil, dificilmente ele não vai comprometer esteticamente. E dificilmente não volta a vazar no mesmo ponto. Se você faz no revestimento cerâmico, você tira aquele revestimento cerâmico. Quando você clonejou e fez aquela previsão sobre a piscina de cerâmica, você fez uma reserva É porque do sabe material. que vai ter manutenção, 10 a né? 15% do revestimento cerâmico, você guarda lá no depósitozinho do seu condomínio, deu uma infiltração, deu um vazamento, alguma coisa, você tira aquela parte, recorta, coloca no lugar, fica praticamente imperceptível, né? Então a manutenção mais fácil, mais ágil, menos comprometedora. Eu falo para você, faça a avaliação correta para colocar cerâmica. O vinil vai te dar mais trabalho a longo prazo. É isso aí, vamos que vamos então. A última pergunta do dia, meu amigo Carlos Eduardo, isso aqui também é muito legal. Muito Mudança na convenção do uso Você da área gosta. comum. Vamos lá, a convenção determinou o uso do andar do Play para festas e reuniões. Agora um grupo de condôminos quer montar uma academia e fechar todo o Play com vidro e ar-condicionado. Por favor, qual seria o quórum e o processo legal para isto ser feito? Cordialmente. Educadíssimo esse. Vamos lá. Essa questão de alteração, né, você vai pegar uma área comum que tinha uma destinação lá na origem, no projeto originário, e você vai fazer a alteração. É possível? É possível. Primeiro fazer o estudo técnico de impacto do projeto. Não é e só aí fechar lá com os vidrinhos O e botar engenheiro ar-condicionado, vai né? poder fazer o assessoramento nesse sentido. E quanto ao aspecto jurídico, depois de feito
o estudo técnico, para entender qual que é o impacto, se vai precisar passar na administração, se não vai. Se altera a área permeável ou não, por exemplo. Aqui em Brasília a gente tem alguns prédios ali no plano piloto que tem um tombamento, então o pilotis não pode ser fechado, né? Então não pode fazer isso. Então, superadas as questões de engenharia e de projeto, que aí você vê com um profissional, que eu não sou dessa área. Mas não tem tudo isso. Vou fazer só uma pergunta aqui para ela. É em cima de uma laje ou de um terreno? De uma laje, pelo jeito. Se é em cima de uma laje, tem carga para isso? Porque carga de academia é pontual. A gente calcula a laje por faixa. Peso por metro quadrado. Quantos metros quadrados vai ter de academia? Qual o volume de equipamento? Qual é a carga por equipamento em cima dessa laje? Será que a sua estrutura aguenta? Aí você passa pelo engenheiro, verifica a viabilidade e os caminhos que você tem que adotar. Verificou que é possível, o engenheiro falou, é possível. Adequação. A adequação, ela é, como é que você fala? Na engenharia ela é possível. E aí, juridicamente, doutora, como é que funciona? Aí vem pra mim, aí joga a bomba pra mim. Aí o que a gente vai ver? Alteração de destinação de área comum. Quórum geral previsto no Código Civil 2/3. Verificar na convenção se tem algum quórum específico. Se não, tem que chamar a assembleia, tem que saber convocar com o item correto, porque dependendo de como você nominar a chamada do edital, você já está criando uma deliberação nula de pleno direito, só pela chamada, questionado só pelo item de edital. A ausência de conhecimento técnico para fazer a chamada do edital de forma concisa e correta. Mais uma simples, hein? Na pausa da doutora, mais uma simples. Seu playground era área coberta ou área descoberta? Se era área coberta, vai aderir construção na tua área. Será que você tem permeabilidade para isso? Será que você tem espaço para isso? Eu acho que ali é pilotis. É pilotis, pode ser, então. Sei. Doutor, agora uma pergunta. Não entendi pilotis, não é? Que... colocou. Eu acho que é isso, andar, o uso no andar. No play. Não dá no play. Playground normalmente é aberto. Né? Academia já não é tão aberto porque as crianças não podem participar. Você vai restringir a área das crianças, você vai colocar essa área das crianças aonde? Para dar aquele mesmo direito quem comprou, que estava grávida, vou comprar nesse prédio porque eu tenho um neném, eu quero que ele brinca. Tá entendendo? Então, para mudar essas destinações, a gente faz um estudo técnico, um estudo jurídico e as consequências disso. Porque o playground tem uma manutenção. Você não sabe, outro. Lá no seu playground tem uma norma, eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas lá no Instagram tem uma norma sobre playground. Vai lá no Instagram, a gente coloca lá playground, inspeção anual, responsabilidade do síndico. Não é de fazer, é de determinar que seja feito. Porque a criança que sofre um acidente no parquinho está na responsabilidade de quem? Do condomínio. Aquela área segura, assim como as questões de segurança do trabalho. Outra coisa, a academia precisa de ART para funcionar. Não é só botar o equipamento lá e jogar lá, não. O síndico tem que estar atento aí o que precisa para que a academia funcione corretamente. Não muito longe, aqui no residencial Luna Park, nós tivemos um caso assim, que o DF Legal foi fiscalizar a AGFIS, tá, pessoal? Quem não é de Brasília, aqui o governador mudou o nome para DF Legal. Mas a AGFIS no Brasil inteiro. Mudou, fez uma verificação da fachada, que estava caindo partes, né? Quando ele fez a verificação da fachada, ele subiu a escada, passou do lado, ele viu a academia. Ele falou, essa academia pode estar aqui? Precisa de um laudo do engenheiro dizendo que suporta essa carga de equipamento. Eita. Vai mudar do playground para academia. E aí, você fez esse estudo aí? Não é assim, não. Coisa não é assim, não. Os dois pés no peito, não. Segura na mão de Deus. Vamos então. Deixa a vida me levar, né? Pessoal, convidar vocês novamente para se inscrever no canal, curtir, comentar. Lembrando que tem várias playlists aí. Tem uma playlist que eu adoro, que é o de síndico para síndico. Várias conversas aí com o síndico Brasil todo, para dar uma dica para você conhecer seu universo. É o que eu sempre falo, estão vendendo curso aí, estão fazendo um monte de coisa, mas não fala o outro lado do viés, né? Que é esse viés da responsabilidade, da cautela, de se pensar, buscar referências. E outra coisa, amigão síndico, igual eu falei, na dúvida, procura um profissional. Né? A gente falou muito no programa de hoje sobre isso. Tá com, se é algo jurídico, pega o advogado, pede para ele se expressar ali, que ele tem mais conhecimento. Se é um engenheiro, mesmo caso. Aqui as pessoas têm a vontade, mas às vezes nem sabem como é que faz essa operação acontecer. Né? Algo que às vezes nem vale a pena. Às vezes o cara fala assim, o sim tá com má vontade. Não é má vontade, é porque às vezes existe um custo de fazer, e às vezes nem é viável. Ele vai assinar, né? Ele vai assinar. Então vamos lá, doutor, fica à vontade, suas considerações finais e mais uma vez, gratidão pelo conhecimento compartilhado, doutora.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Queria agradecer as pessoas que participam ativamente, que mandam suas perguntas, suas indagações. É muito positiva essa participação popular para que a gente possa melhorar e estar sempre atualizado em alguma nova treta, né, Tiago, da área condominial. Então, pessoal, participa, manda dúvida aí pro Inteligência Condominial para a gente estar discutindo. Isso engrandece o nosso debate, traz uma peculiaridade, alguma coisa que aconteceu, você estranhou, entendeu? Manda pergunta pra gente, que eu adoro ser testado, porque todo programa eu sou testado. E eu adoro isso. Beleza. Jorge, fica à vontade, suas considerações. Meu amigo síndico, entra lá no nosso Instagram, primeira coisa que eu vou te falar, @Condominial Engenharia, digita jornada para você participar de 4 aulas interativas comigo, com direito a certificado e alguns presentinhos, como plano de manutenção, protocolo de obras padrão da NBR 16280, prontinho para você e gratuito. Beleza? Prazerzaço estar aqui, é sempre engrandecedor a presença da doutora Priscila, pergunta dos nossos ouvintes, né, dos nossos participantes, internautas aí. Deixa a sua pergunta, faz seu comentário, que a gente está aqui para isso. A bandeira é popularizar a engenharia condominial, direito condominial, acessível para você, meu caro síndico. Vai mudar tudo com a inteligência artificial aí. Em 3 anos vai revolucionar tudo e nós estamos ao seu lado. A sua pergunta é importante, a gente quer estar com você aqui sempre que possível. Manda a sua dúvida que a gente está aqui para resolver. Bom demais, amigão síndico, muito obrigado. Energias positivas. Até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço, fui.